Beleza. Bom, iniciando a aula hoje, 22/10, vamos... Só alguns comentários para que a gente consiga ali uma comunicação bacana, tá? Nessa modalidade de aula online, pessoal, cada professor tem a sua modalidade, as suas ferramentas, os seus recursos, o que acha melhor para passar o conteúdo. Bom, eu tenho um quadro aqui. Quando a gente for começar a resolver exercícios, né, eu vou colocar o quadro aqui atrás, aí a gente vai começando a resolvendo, né? Eu acho que é mais produtivo dessa forma quando é resolução de exercícios, tá? Nesse primeiro momento que eu estou explicando os conceitos para vocês, eu vou passar aqui, eu fiz alguns rascunhos aqui no próprio AutoCAD, que vai tirar algumas medidas ali, dá para aproveitar o AutoCAD, e até porque vocês estão tendo aula de AutoCAD no segundo período, se eu não me engano, ou não, é no primeiro ou no segundo período que vocês têm aula de desenho técnico e AutoCAD? É nesse semestre agora. Beleza. É até bacana, porque aí eu vou mexendo aqui, vocês vão vendo ali onde é que estão os comandos, o que faz o quê, né? Que serve até como uma introdução ali para vocês começar a ver o visual do programa. Quem vai dar aula é o outro professor, né? Mas aí vocês vão vendo aqui mais ou menos o que faz, o que pode fazer, o que não pode. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Eu já passei para vocês o livro-texto, que é o livro de referência que a gente vai estudar. Já passei. Eu tenho ele físico aqui, eu já passei o PDF para vocês também. É o mesmo livro, só muda ali algumas páginas, porque a edição é diferente. Dá para estudar pelo livro. O que eu vou passar aqui não está restrito ao livro, tá bom? Eu vou passar aqui a minha forma de ensinar para vocês. Então, eventualmente, vocês vão ver que eu estou ensinando de um jeito, e o livro está ensinando o mesmo exercício e está resolvendo de outro jeito, mas está chegando o mesmo resultado, tá? Às vezes eu acho que o livro ele não explica o que ele está fazendo, né? Ele já tem lá o problema e ali tem uma resolução muito rápida. Ele não explica o passo a passo. Eu gosto de explicar esse passo a passo para desenvolver a linha de raciocínio. E às vezes eu conheço ali alguma forma que eu entendo que é mais simplificado para entender. Tá? Não que é a melhor forma. Não, é uma forma diferente que eu acredito que seja mais simples. Tá? Eventualmente, eu vou ter ali uma apresentação em PowerPoint para passar para vocês. Tá? Mas é o seguinte, vocês vão ver que eu fujo de apresentação de PowerPoint, porque é chato, é maçante, é cansado. Né? A gente, à noite, depois de ter trabalhado, fica vendo slide. Tem hora que não tem como fugir. Né? Mas eu vou tentar trazer o máximo de recursos fora de um PowerPoint, e quando eu trouxer um PowerPoint, vai ser com o mínimo de texto possível, para que a gente consiga comunicar melhor, tá? Transmitir melhor as informações. Isso é bom por um lado, que a aula fica mais dinâmica, eu vou tentar desenvolver a linha de raciocínio para que vocês consigam entender de uma forma, não decorar, mas entender o porquê das coisas. Tá? Mas, por outro lado, vocês não vão ter ali uma apresentação do PowerPoint para depois voltar e estudar pelos slides. Não tem. Tá? Você vai ver na nossa aula aqui, que o que eu vou passar na aula de hoje aqui não está no livro. O livro tem os tópicos, mas eu vou pegar uma linha de raciocínio que vai passar por quase todo o capítulo, para que vocês, na hora que for ler o livro, fica mais fácil para entender. Opa, isso aqui ele já explicou de um jeito aqui e tal, eu já entendi como é que faz. Tá? Mas não vai ter aqui um papel, eu não vou entregar aqui um papel para vocês com as minhas anotações de como que eu desenvolvi aquele raciocínio. Não, estou explicando verbalmente aqui para vocês. Ou seja, para estudar, ou você presta bem atenção aqui no que eu vou explicando, tá? Vai fazendo as suas anotações, ou depois você vai ter que voltar e pegar a gravação e pegar do começo ao fim para relembrar. Eu vou compartilhar com vocês aqui o método que eu escolhi para estudar. Estou estudando a vida toda já. Estou 34 anos de idade, estou fazendo pós-graduação ou de novo ainda. E a forma que eu encontrei ali para estudar, para aproveitar melhor o tempo, porque eu não quero voltar depois,
para assistir uma aula que eu já assisti. Então, aquele tempo que eu estou dedicando na aula é o tempo que eu tenho para assistir aquela aula. Então, eu tenho que absorver o máximo possível. Né? Todo mundo aqui trabalha de dia, estuda de noite, tem família, final de semana tem problema para resolver. Né? Então, a gente tem que aproveitar melhor o tempo. Sugiro que vocês façam dessa forma. Tá? Se você tem uma outra forma de estudo, beleza, leva a sua forma de estudo. Se você não desenvolver uma forma de estudo, talvez essa que eu vou passar para vocês seja melhor. À medida que eu for falando, você tem que ter um caderno ali, porque à medida que eu vou falando, você vai fazendo as suas anotações. Opa, ele falou que isso aqui funciona assim, assim, assado. Você escreve, isso funciona assim, assim, assado. Para que daqui 10, 20, 30 dias, quando você for voltar aqui, só de ler aquela frase, você já desperta aquele raciocínio que você acompanhou. Ah, não, beleza, isso aqui eu lembrei como é que faz. Pá, pá, pá. Tem um gráfico, eu vou explicar um gráfico aqui, desenha o gráfico, vai anotando coisas no gráfico, puxa uma seta e escreve uma nota. Isso, e essa parte aqui significa isso, isso e isso. Tá? Puxa outra nota, isso aqui funciona dessa forma. Tá? Seu caderno tem que ser bagunçado. Quanto mais escrito, né, o caderno da pessoa, mais anotado. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Por favor, alguém se pronuncia aí. O Carlos Henrique, o som tá ok. Mais alguém, por favor, dá um ok. Wesley, você consegue me ouvir? Agora eu tô ouvindo, professor. Tinha parado, mas o meu voltou. Manuel falou que não tá tendo som. Voltou o som, Manuel? Jean tá ok. Manuel, consegue me ouvir? Acho que não tá ouvindo não, Jonathan. Então, é um problema no computador de lá, cara. Manuel, tenta sair da sala e voltar de novo. Beleza, vamos continuar aqui. Manuel, tenta voltar, tenta sair e voltar. Não está ouvindo, né? Não adianta nem falar. Saiu. Vamos ver se vai voltar, vai dar certo. Se porventura der problema aí, pessoal, vocês me interrompem. Deve ser a conexão mesmo, porque não teve nenhuma alteração aqui. Vamos lá, concluir. Esse método de estudo é bacana. Pega um caderno, vai anotando. Eu expliquei uma coisa, anota. Eu fiz um desenho, tenta fazer o desenho, puxa uma seta, escreve lá o que está significando. Consegue agora, Manuel? Teste. Consegue ouvir? Testando, teste. Manuel, consegue ouvir? Consegue? Beleza, então tá jóia, então. Todo mundo na mesma linha. Tá falando, Manuel, é o seguinte, uma técnica de estudo. Eu vou explicando as coisas, você tem que ter um caderno, cara. Pega um caderno, faz as suas anotações. Eu expliquei um gráfico, desenha o gráfico, anota, puxa, escreve lá com as suas palavras o que significa aquela linha, quais que são os parâmetros que influenciam, se eu trocar isso, o que acontece. Eu expliquei uma ilustração, escreve nas suas palavras lá o que está acontecendo. Porque a aula que eu vou transmitir para vocês, garanto para vocês que eu vou fazer o meu melhor. Vou trazer muitas informações complementares que não estão no livro. Né? A gente vai ter outras disciplinas aí para frente, então vai ser mais intenso ainda nessa questão de complemento, principalmente manutenção. Vou trazer muita coisa de arquivos que eu tenho, que estão fora vamos dizer assim, da ementa do curso, de coisas que eu já fiz nas outras empresas que eu trabalhei. Essa parte prática que eu tiver de experiência, eu vou trazer para vocês também.
Ou seja, vocês não vão ter um PowerPoint lá para acompanhar, para imprimir depois para estudar. Então, o seu material de estudo é o que você vai anotando durante as aulas. Tá bom? Eu vou trazer vídeos, eu vou trazer fotos dos meus arquivos aqui, vou trazer, que nem, por exemplo, no semestre passado eu dei aula de manutenção, eu falei sobre NR13, vaso de pressão e caldeira. Eu trouxe um áudio de um amigo meu que é inspetor de vaso de pressão e caldeira. Ó, me dá uma mini aula de vaso de pressão e caldeira que eu vou transmitir para os caras. Você é especialista, né? Você está aí há 10 anos mexendo com isso. O que ele fez? Ele me mandou um áudio no WhatsApp, um áudio de 8 minutos, explicando ó, a norma, a NR3 é isso, o vaso de pressão é isso, caldeira é isso, inspeciona assim, assim, assado, o que precisa fazer, o que não precisa. Passei o áudio para os caras. Isso não está impresso, entendeu? Então, assim, sugestão de amigo. Tem um caderno, anota as coisas que a gente vai falando aqui, porque aquilo ali que é o seu material de estudo. Não confia só nesse livro aqui, ou em qualquer outro livro, porque a linguagem dele é muito técnica. Né? Se você tentar, na véspera da prova, sentar para estudar só por conta disso aqui, você vai chiar. Tá? A linguagem está tudo resolvido, é fácil acompanhar por aqui, mas você não é da área. Você está começando um curso técnico agora, tem muitos jargões aqui que você não conhece ainda. Bom? Então, seu material de estudo vai ser as suas anotações, o restante é material complementar. Dito isso, a gente pode iniciar nossa aula aqui de hoje, tá bom? Perdemos aqui uns 15 minutinhos, 18 aqui, mas só para deixar isso bem claro, porque o conteúdo vocês vão ver que é simples, não é complicado, é simples, mas tem que ter raciocínio. Não é coisa de jardim de infância, não. Tem umas continhas aqui para fazer, mas as contas são simples, não é nada absurdo aqui. Todo mundo aqui que formou a 8ª série consegue acompanhar isso aqui, mesmo que parou de estudar, que já formou há muitos anos. Eu vou explicar aqui o passo a passo das coisas, mas tem que acompanhar. Eu tenho que entender isso, para entender isso, para entender isso e para entender aquilo outro. Entendi isso, beleza. Não entendi isso. Vou passar para o próximo item sem entender isso aqui. Não faz. Pergunta. Fala, não entendi isso aqui não. Me explica de outra forma para a gente conseguir render o nosso aprendizado. Tá bom? Então vamos lá então. Novamente, eu pergunto aqui. Não, eu não vou perguntar não. Eu ia perguntar se todos vocês estavam na última aula para fazer a configuração daquela calculadora, mas a gente está gravando. Eu vou fazer novamente para deixar registrado para quem não está acompanhando a aula aqui. Bem brevemente, só para lembrar, tá bom? Aqui, ó, eu mandei um arquivo para vocês. Lá no portal de vocês, lá tem um arquivo zipado chamado calculadora HP50G. Correto? Ok. Quando você descompactar, vai ter essa pastinha desse jeitinho lá aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, clicar, dar um duplo clique nesse ícone aqui do EMU48. Quando você abrir lá, ele vai aparecer aqui uma janelinha antes de aparecer essa tela aqui, ó, essa calculadora, que é essa calculadora que eu tenho aqui que eu mostrei para vocês. A mesma calculadora. Alguém me perguntou aqui. Oh, valeu, gente. Eu devo compartilhar a tela aqui. Não estou compartilhando. Tenho que compartilhar aqui agora. Obrigado pela lembrança aí. Beleza. Compartilhando. Então é o seguinte. O arquivo, depois que descompactado, vai dar isso aqui, dentro daquela pastinha lá. Vocês vão dar um duplo clique nesse EMU48 aqui, ó. No de vocês, vai aparecer uma janelinha aqui, ó, que você vai poder escolher qual que é o tipo de calculadora que você quer, porque a HP ela foi evoluindo com o tempo, né? Tinha 38G, tinha 48, tinha 49, aí tem, nessa janelinha que apareceu, você vai escolher a opção 50G. Tá? Quando você escolher a opção 50G e dar o OK, vai aparecer essa tela aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Deixa eu abrir isso aqui, deixar isso aqui como tela de fundo, que fica mais fácil para enxergar um fundo mais escuro, né? Vai aparecer essa tela aqui. A gente tem que configurar essa calculadora, porque se você usar ela do jeito que você ligou ela a primeira vez, suas contas vai dar tudo errado. Você tem que configurar algumas coisas aqui. Primeiramente, a calculadora, você vai trabalhar com graus nela em algum lugar. Mexer com grau, trigonometria, você precisa trabalhar com graus. Ela está entendendo que ela vai trabalhar com graus aqui em radiano.
Você precisa mexer com graus em graus mesmo, degree, né? Não é 360 graus. Não é radiano que a gente vai mexer aqui, não. Primeira coisa, então, você vai clicar aqui nesse botão Mod, vai aparecer essa janelinha aqui. Aqui, ó, Angle Measure, medição de ângulo. Você vai descer com a setinha aqui para baixo. Selecionou esse radiano aqui, ó. Você vai clicar aqui nesse botãozinho que está embaixo do Chosen, que é o escolher. Você vai clicar aqui, ó, e vai ter as opções degree, radianos e grados. Você vai subir aqui e dar um OK, ó. O OK está aqui, você clica aqui embaixo. Você escolheu já degree, que são graus. Bom, se você der um OK, você vai ver que mudou aqui para degree, ó. Beleza, tá valendo. Só que do jeito que está aqui, está dando algum problema ainda, porque se você pegar aqui uma dízima, qualquer número que vai dar uma 0, alguma coisa, 1, alguma coisa, por exemplo, 7 dividido por 8, ele não vai te entregar o resultado certo, ele vai dar isso aqui, ó. Vamos configurar então isso aqui, ó. Você entrou em modo aqui de novo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai movimentar aqui com essa setinha, né? Nesse FM aqui, você vai dar um check, tá vendo aqui? Check. Você vai colocar aqui. Ativou. Tá? Aí, ó. Isso aqui, se eu não me engano, é para fugir daquele negócio, daquele decimal lá, para dar 0, alguma coisa. Só que do jeito que está aqui, ele vai aparecer 0 ponto alguma coisa, que está em inglês, né? Aí você vai mudar aqui, ó, CAS. Tá vendo esse CAS aqui, esse AS? Você vai clicar aqui embaixo. Aí vai descer aqui, ó. Em numérico, você vai ativar também. Check. Tá ativado. Dá um OK, você vai voltar para aquela outra tela. Aí, ó, se você der um OK aqui de novo, ó, vamos ver aqui, 7 dividido por 8. Beleza, já apareceu, 875. Só que eu quero que apareça o 0 aqui ainda. É 0,875. Vamos lá de novo, mod. Aqui, ó, formato do número, number format. Você vai clicar aqui, você vai trocar esse standard que está aqui, ó, chosen. Você vai colocar fixo. Aí apareceu aqui do lado esse número 0, você vai levar para o lado e vai colocar 3. Por quê? Porque aí vai aparecer 0,3 casas decimais. Eu quero que arredonda para 3 casas decimal. Joia? Então, ativei esse FM, troquei isso aqui para fixo com 3 casas decimais. Eu entrei aqui no CAS, eu vim aqui e ativei esse numérico aqui também. Só isso que eu tenho que fazer. Dou um OK, dou um OK. Pronto. Qualquer cálculo que eu fizer aqui, ele vai aparecer o decimal com a vírgula e 3 casas decimal já arredondado. Bom? Ó, tem esse histórico aqui, eu quero limpar. Aqui, ó, clear. Limpei lá. Se eventualmente esses menus aqui mudarem e você não encontrar esse clear aqui, é só você clicar nesse tool aqui que aparece esse menu aqui padrão de novo. Bom? Beleza. Está em grau, minha calculadora está bonitinha. Eu vou precisar fazer seno, cosseno e tangente daqui a pouquinho, eu já consigo calcular com isso aqui. Ok, só que se você fechar aqui e não salvar essa configuração, você vai perder ela e vai ter que fazer toda vez que você abrir a calculadora de novo. Tá? Então, aí, quando você for clicar aqui e for fechar, ele vai pedir para você salvar um arquivo de configuração. Você vai e salva dentro da pasta lá que você já tinha baixado. No caso, eu já tinha instalado aqui, ó, configuração HP. Né? Então, ou seja, toda vez que eu fechar ela aqui, ó, e abrir de novo, ela já abre com a configuração certinha para mim. Por quê? Porque eu salvei esse arquivo de configuração dentro da pasta. Agora? Excelente. Então, todo mundo aqui agora já sabe já sabe configurar a calculadora. Essa calculadora é muito importante, que ela facilita muito para a gente fazer as contas aqui que a gente vai precisar fazer. Não usa aqui as calculadoras de padaria, porque vai dar trabalho. Eu vi que vocês colocaram lá o link no aplicativo da calculadora. Beleza, se tiver os comandos aqui que a gente vai utilizar, ótimo, pode continuar, pode usar por lá também. Não tem problema não. Isso aqui é só uma opção para vocês. Ok. Eu tinha começado aqui na última aula a explicar para vocês o conceito de seno, cosseno e tangente. Tá? Às vezes, o cidadão ele vai formar na escola, forma ali na 8ª série, forma no 3º ano,
ele passa de ano, atinge as notas lá, mas ele não consegue absorver de fato o porquê daquele negócio. Principalmente matemática, física, que é um negócio assim, tem muito cálculo. Deu um barulho aqui, alguém levantou a mão? Não tem Thaís Angelita na aula de vocês, não tem? Tem alguma Thaís Angelita no primeiro período, qualquer coisa? No segundo tem, não. Talvez ele deve estar na aula de informática, deve estar se confundindo. Beleza, então vamos continuar aqui. É engraçado, não está nem cadastrado aqui na turma de vocês. Como é que ele entrou aqui? Não sei, vamos lá. Aí o cara forma no segundo grau, ele não sabe o porquê das coisas. Ele decorou que aquilo lá é aquilo lá e não sabe o porquê. Eu vou explicar aqui para vocês agora o conceito de seno, cosseno e tangente, para vocês entenderem definitivamente de onde surge isso e como que a gente vai aplicar isso aqui de uma forma prática. Bom, deixa eu tirar isso aqui, ó. Já tinha deixado aquela outra aula. Deixa aqui de lado por enquanto. Ó, isso aqui é um plano cartesiano, né? Vocês já estão careca de ver isso aqui a vida toda, um plano XY, tá? Aí aqui ele está na escala aqui, ó, 1, 2, positivo, menos 1, menos 2 para o X. No Y está aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ou seja, ele cresce para cá e cresce para cima também. Ok? Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, né? A gente vai criar um círculo a partir da origem, está aqui no 0, tá? E esse círculo ele vai ter o raio de 1. 1. Aí, raio de 1. Vamos ver se ele está com 1 mesmo aqui, ó. Ó, beleza, raio de 1 lá. Joia? Tá. Aí, eu vou falar para vocês que esse ponto aqui é o ponto 0, 0 graus. O de cima é 90, 180, 270. Ou seja, quando eu faço uma rotação, esse 0 aí, ele vira o 360 também. Ou seja, a minha origem aqui, eu começo a contar os graus, a minha origem está aqui, eu começo a contar o grau a partir daqui, ó. Isso aqui é convenção, tá, pessoal? Não tô inventando a roda, não. Tanto é que o AutoCAD é assim também. O 0 dele, a partir daqui, ele cresce no sentido anti-horário, tá? Ó, então, beleza. Se eu falo que eu tenho um ângulo de 15 graus, é mais ou menos se eu tivesse aqui, ó. Ou seja, do 0, eu estou varrendo esse ângulo aqui de 15. Aí eu vou varrendo aqui para cá até chegar em 90 graus. 180 graus, ou seja, deu a meia volta. Quando eu dou uma volta inteira, eu dei 360 graus. Se eu parei aqui, eu estou rotacionando 270 graus. Se eu dei 2 voltas, significa que eu estou dando 720 graus. E assim sucessivamente. Bom, isso aqui eu vou chamar de círculo trigonométrico. Agora? Ok. Deixa eu só tirar esse 360 aqui para não confundir, tá? Para não poluir aqui a minha exibição. Agora o seguinte, se eu falar para vocês que a partir da minha origem eu tenho um ângulo qualquer aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um ângulo. Esse ângulo aqui é de 53,02. Mas eu vou falar, não vou colocar um número aqui não, eu vou colocar um ângulo aleatório. Eu vou falar que é um ângulo alfa. Ele pode ser qualquer ângulo, tanto aqui, como aqui, aqui, aqui. Não tem problema, é um ângulo alfa. Tá bom? Deixa eu fazer um negocinho aqui. Reduzir aqui. Olha o ângulo alfa aqui.
Imagina o seguinte, vou ser bem didático com vocês, que nem lá no vestibular, o cursinho que a gente estuda. Imagina que eu estou com o sol aqui em cima. Se eu estou com o sol aqui em cima e eu tenho aqui tipo uma vareta, tipo um relógio de sol, ele vai fazer uma sombra aqui embaixo, não vai? Então eu pego aqui, ó, eu faço um alinhamento, ele vai fazer uma sombra aqui embaixo. Esse comprimento aqui vai ser a sombra do sol, que a sombra do sol que a vareta está produzindo. Só que se esse sol estiver aqui, ó, bem no horizonte, está se pondo ou está amanhecendo, a sombra que ele vai fazer no meu relógio de sol está para cá. Ó. Ele está iluminando para cá, ele bate na vareta, deixa eu trocar a cor dela aqui, não confundir. A sombra que ele está fazendo está para cá. Ó. Ou seja, esse comprimento aqui ó, é o comprimento da sombra que o sol está fazendo. Eu quero que vocês, a partir de agora, vocês vão parar de chamar, quando a gente está falando de trigonometria, vocês vão parar de chamar esses dois eixos de x e y, e vocês vão falar que isso aqui é o eixo dos cossenos, e esse aqui é o eixo dos senos. Por quê? Me jura que vocês vão fazer isso. Por quê? Porque, de fato, eu preciso que vocês entendam que o eixo x equivale ao eixo dos cossenos, e o eixo y equivale ao eixo dos senos. Tá? Decorado. Encontra a maneira que você achar melhor para decorar isso, porque isso aqui não pode mudar, não. Então, aqui, ó, olha só. Quando eu faço isso daqui, ó, vocês concordam que eu tenho um triângulo retângulo aqui? Deixa eu pegar isso aqui. Ó. Vou trazer aqui para frente. Ó. Quando eu faço isso daqui, eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho esse ângulo alfa que ele continua lá. Se eu tenho esse ângulo aqui, eu vou falar que esse aqui é um cateto adjacente. Se olhar no dicionário, o que significa adjacente? Significa aquele que está junto, aquele que está juntinho, que está perto, que está mais próximo, que está colado em mim. Ou seja, eu falo que ele é adjacente porque ele está junto do ângulo. Ele é o cateto que faz, que ele está colado no meu ângulo aqui. Cateto adjacente. Ou cateto juntinho. Né? O cateto ali que está mais próximo. Usa o nome que você quiser. Se você quiser chamar isso aqui de estrelinha, você acertando as contas depois, não tem problema. Tá? Mas, tecnicamente, se você for olhar no livro, isso aqui é um cateto adjacente. Obviamente, então, que isso aqui é um cateto oposto. Por que é oposto? Porque ele está do outro lado. Né? Que o meu ângulo está... A minha referência é o ângulo. Cateto oposto, ele está do outro lado. Ele está oposto ao meu ângulo. Né? É aquele que é oposto. É isso mesmo. É o significado da palavra. Vocês sabem, então, que aqui tem um ângulo de 90 graus, né? E no triângulo retângulo, então, o que está oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. A gente sabe, então, que isso aqui é hipotenusa. Ah, beleza. Então, a minha vareta, ela seria a hipotenusa aqui no meu caso aqui, então. Eu tenho essa distância aqui, que é o meu cateto adjacente ao ângulo. E eu tenho essa distância aqui, que é o meu cateto oposto ao ângulo. Seria mais ou menos isso aqui. Ah, Diogo, mas você falou que o importante era a sombra que ele fazia para cá. A sombra ele faz aqui, não é aqui. Não importa, é a mesma distância. Se eu pegar esse daqui e trouxer para cá, é a mesma distância. Eu só quero saber a distância, não importa de onde. Se for a mesma e está alinhado aqui, está ótimo. Tá? Beleza, então. Agora, pessoal, bem didaticamente, se o meu ângulo de referência, então, foi esse aqui, ó. Deixa eu tirar esse daqui, para não ter problema. Vou pegar um outro aqui. A partir de agora, eu estou analisando o outro ângulo. O meu ângulo que eu estou analisando é esse aqui. Ó.
Não é esse aqui mais. Eu pergunto para vocês, a definição de cateto oposto e cateto adjacente é a mesma para os dois ângulos? É uma pergunta. Pode responder. Para mim, não. Pois é, não é a mesma definição, porque a definição de qual que é o adjacente e qual que é o oposto vai depender do ângulo. Se eu troquei o ângulo, eu tenho que inverter isso aqui também. Ó. Eu estou falando agora desse ângulo beta aqui. Ó. Em relação ao ângulo beta, o meu cateto adjacente é esse aqui, porque ele está juntinho do meu ângulo. E o meu cateto oposto, né, que está do outro lado, ele passa a ser esse aqui. Que é o mesmo daqui, né? É só inverter aqui, ó. É a mesma distância. Olha lá. Então, beleza, aqui, ó. A hipotenusa continua sendo igual, né? Porque o ângulo reto aqui não mudou, então a hipotenusa continua sendo isso aqui. Então, vocês já sabem, então, que a definição de cateto adjacente e cateto oposto vai depender do ângulo que eu estou olhando. Quer ver outro exemplo? Vou pegar esse aqui para o lado. E se eu estiver olhando esse ângulo aqui agora? Em vez de ser esse interno, eu estou olhando esse aqui, ó. Para esse triângulo retângulo aqui que está agora aqui, que ele está deitado, vamos dizer assim, de ponta cabeça, ó, o meu ângulo é esse aqui. Deixa eu levar esse alfa aqui para cá. Então, o meu cateto adjacente é esse, porque está junto do ângulo. O meu cateto oposto seria esse aqui. Ó, olha o meu triângulo aqui. Ó. O meu ângulo reto está aqui, a minha hipotenusa é essa aqui. Mesma situação, se eu usar esse ângulo aqui, ó, esse é o cateto adjacente, vai ter que inverter, e o meu cateto oposto a esse ângulo aqui, ó, que eu estou fazendo aqui com o mouse, vai ser esse aqui que é o cateto oposto. Tá bom? Tranquilo isso aqui? Vocês entenderam? Quer que repete? Isso aqui é de suma importância para a gente continuar a sequência aqui. Vocês anotaram isso? Desenhar esse círculo aqui, do jeito que eu desenhei aqui. Importante. Estou dando as dicas para vocês de como estudar. Bom? Garanto para vocês. Faz dessa forma que vocês vão ter material para estudar e vocês vão conseguir fazer as provas bacanas depois. Tá. Deixa eu apagar isso aqui agora. Deixa eu simplificar essa tela aqui para limpar um pouco. Eu vou explicar uma coisinha que eu tinha falado na aula passada também. Vou mudar isso aqui para cá. Isso aqui eu vou deixar aqui do lado aqui também, que aí eventualmente vai enxergando e vai dando certo. Você lembra que eu falei da tal sombra do solzinho? Isso aqui é um recurso assim, bem didático que eu gosto de colocar para explicar o que significa seno, cosseno e tangente. Vamos sacar aqui agora. O importante é o Sol fazer sombra nos eixos. Vou aumentar isso aqui. Ok? O importante é o Sol fazer sombra nos eixos. Ou seja, se eu estou trabalhando... Alguém mandou uma mensagem? Ô, João, Pode falar. eu tava tentando mandar áudio, como eu não tava dando. Aquele negócio de ângulo, você podia explicar para mim de novo? Eu tentei mandar o áudio, como eu não tinha saído. Quando Qual? muda o ângulo. Me explica de novo. Qual que é a dúvida? Quando você vai mudar um ângulo, esqueci como que fala, cateta de o oposto e o... Beleza, entendi. Aqui, ó. Vamos voltar isso aqui, ó. Se eu tenho essa vareta aqui, ó, você concorda que isso aqui é um triângulo retângulo? Sim, Isso aqui também para cima é o mesmo triângulo retângulo, só que de ponta cabeça, você concorda? sei. Então é o seguinte, ó, a definição do que é um cateto oposto e um cateto adjacente, ele vai depender do ângulo que eu estou usando. Se for esse aqui, o cateto adjacente vai ser esse e o oposto vai ser esse. Por quê? Porque é esse aqui, ó.
Se eu estou usando esse ângulo aqui, cateto adjacente é o cateto que está junto. Adjacente é sinônimo de junto, de colado, pertinho. Eu tenho esse ângulo, então o cateto adjacente é esse aqui, está colado, está pertinho. Se o meu ângulo é esse aqui, o meu cateto oposto, então, vai ser esse. Por quê? Porque o oposto está do outro lado. Tá? E, obviamente, que a hipotenusa é essa aqui, porque o meu ângulo reto está aqui, né? Quando eu junto os dois catetos, eu tenho hipotenusa. Isso é coisa lá do segundo grau. Né? Agora, se eu mudo o meu ângulo, deixa eu explodir isso aqui e apago isso aqui, só para ficar bem definido aqui. Se eu estou agora mexendo, eu estava mexendo com o ângulo alfa. Se eu for mexer com o ângulo beta, não assusta com essas letras gregas, viu? Não, viu, pessoal? Só nome. Se fosse coraçãozinho, isso aqui era a mesma coisa. Se eu estava mexendo com o ângulo alfa, cateto adjacente ao alfa é esse aqui, que está juntinho. O oposto é esse. Agora, se eu estou estudando o ângulo beta, que é esse ângulo aqui, eu não posso mais manter a definição dos catetos. Por quê? Porque eu troquei de ângulo. Ou seja, esse cateto aqui, para o ângulo beta, ele passa a ser o cateto adjacente. Porque ele está junto do ângulo beta. Consequentemente, o cateto que está do outro lado do ângulo, ele passa a ser o cateto oposto. Para o ângulo beta, eu vou estudar os ângulos separadamente. Quando eu estiver usando o ângulo, esse ângulo beta aqui, né, é essa a definição. Se eu estiver usando o ângulo alfa, é o contrário. Eu tenho que considerar, para alfa, eu tenho que considerar que o oposto é esse e que o adjacente é esse. No caso, nesse aqui do alfa, não precisa apagar esse alfa aí, não. Deixa só o beta. Eu não preciso. Tem que ser assim. Não, porque você vai ter que estudar os dois. Ah, tá. Entendeu? Quando você usar o alfa, você usa numa configuração, e quando você usar o beta, você usa na configuração inversa. Entendeu? Não é decorar a posição de cada um, não. Você tem que saber o que o raciocínio é esse aqui, ó. Oposto ao ângulo é o que está do outro lado, adjacente ao ângulo é o que está juntinho dele. Tá vendo? Esse aqui ele faz parte do ângulo, ele está junto. Certinho? Valeu. Beleza. Vou deixar esse aqui para aparecer na tela aí como exemplo, tá bom? Vou apagar esse aqui. Então tá beleza. Nessa questão da sombra, vocês têm que entender o seguinte. Quando eu falo sombra, a sombra tem que projetar em cima desses eixos aqui. Ó. Do eixo do cosseno e do eixo do seno. Se eu tenho esse ângulo aqui, deixa eu abrir aqui novamente. Eu tenho aqui um ângulo qualquer. Aí eu vou falar quando a sombra que ele faz no eixo dos senos é quando o Sol está aqui embaixo, aqui bem no horizonte, ele vai fazer uma sombra para cá. Então, beleza. Então, esse comprimento aqui, ó, vai ser o seno desse ângulo. Por quê? Porque o Sol está fazendo sombra no eixo dos senos. Para esse ângulo aqui que eu estou falando, que ele está aqui entre 0 e 90, ele está nesse quadrante aqui, ele está fazendo sombra no eixo dos senos positivo, não tá? Aqui não é o 0. 1 positivo, 2 positivo, então isso aqui é um seno positivo. Se esse ângulo tivesse aqui embaixo, o Sol estaria aqui embaixo também, né? Ele estaria fazendo sombra aqui, no eixo dos senos. A sombra que estaria fazendo seria esse comprimento aqui. Esse comprimento aqui que está selecionado é o valor do seno desse ângulo todo aqui que eu varri. Eu partir do 0, varri isso aqui tudo e parei aqui nessa trava que eu fiz, né? nessa vareta aqui. Todo esse ângulo aqui que vai ser maior de 270, vai ser 300 graus, até chegar aqui, o seno dele é esse comprimento aqui, ó. Obviamente que vai ser um valor negativo entre 0 e menos 1. Por quê? Porque o meu raio aqui desse círculo é 1. Né? Eu nunca vou ter um valor maior do que 1 ou menos 1 aqui.
2, 3, não existe. Tá bom? Ah, beleza. Então eu já entendi essa questão do seno. E se o meu ângulo estiver aqui, ó? Vou pegar um ângulo bem aqui, ó. O solzinho está aqui. Não, meu filho, você vai pegar o sol. Você lembra que eu falei para você que a sombra tem que ser em cima dos eixos? Leva o sol para cá. A sombra que ele vai fazer está aqui, ó. Você tem que encontrar o valor do seno. Ele tem que fazer sombra em cima do seno. Aí está aqui, ó. Esse comprimento aqui, que a gente vai medir aqui, ó, se eu for para esse ângulo aleatório, que eu não sei qual que é ali, né? Ó, o valor desse ângulo aqui, que sai do zero, passa por 90 e termina aqui, ó, vai ser em torno aqui de 150, sei lá. Vamos ver quantos deu aqui. 148,48. O seno desse ângulo aqui é a sombra que foi feita em cima desse eixo aqui, ó, que é 0,523. Vamos tirar a prova dos 9? Aqui, ó, tá em grau lá, né? Ó, seno do ângulo 148,48. 0,523. 0,523. Ok? Ficou muito poluído esse desenho. Vamos simplificar aqui. Mesma coisa. Se esse ângulo estiver para cá, ó, o sol faz sombra em cima do... Eu quero descobrir o seno, ele vai fazer sombra aqui. O comprimento é essa linha aqui. Essa medida aqui, ó, que se eu for medir, 0,7043. É o seno desse ângulo aqui. Só que presta atenção, é um seno agora negativo, porque eu estou abaixo do zero aqui. Ok? A gente falou do seno, mas o cosseno é a mesma coisa. Ó, só que nesse caso, em vez de projetar no eixo do seno, o meu sol tem que projetar no eixo do cosseno. Para esse ângulo aqui, o valor do meu cosseno para esse ângulo está aqui, ó, é essa distância aqui. Ó. Essa distância aqui, que no caso aqui vai dar 0,6015. Esse comprimento aqui significa 0,6015. Vou pegar aqui direitinho. 3 casas decimal que eu coloquei, né? 0,601. Para esse ângulo aqui, para o ângulo 53,02, o cosseno desse ângulo é 0,601 positivo. Ele está fazendo sombra na parte positiva do cosseno. Se eu pegar aqui agora, para cá, vou pegar isso aqui. Ó, esse ângulo que é aleatório que eu coloquei, ó, ângulo 143,16, partindo do zero e chegando até lá. Tá? O cosseno desse ângulo é como se eu pegasse esse solzinho e fizesse sombra em cima do eixo dos cossenos. Aí, o cosseno vai ser esse aqui. Ó. Ah, o cosseno é 0,8, John? Então, o cosseno para esse ângulo 143,16 é 0,8. Não, é menos 0,8. Por quê? Do zero para cá é negativo. Mesma coisa aconteceria se esse ângulo estivesse aqui embaixo. A posição do meu ângulo, em qual quadrante que ele está, vai influenciar no sinal do seno, cosseno e tangente. Porque nesse caso aqui agora, o sol estaria aqui embaixo, fazendo sombra no meu eixo dos cossenos. Que seria para cá. Aí o cosseno para esse ângulo aleatório que eu coloquei ali seria esse comprimento. Aqui não tem sinal, porque é uma cota, né? É só o exemplo. Mas a gente sabe que do zero para cá é negativo. Então, se os meus ângulos estão nesse lado de cá, para o cosseno é negativo. Se estão do lado de cá, para o cosseno é positivo. Mesma coisa para o seno. Se os meus ângulos estão nesses dois quadrantes, seno positivo. Se os ângulos estão nesses dois quadrantes de baixo, seno negativo. Ok?
Suave, pessoal? Tranquilo? Nenhum mistério, né? Muito suave, tranquilo, sem nenhum problema. Quem participou aqui? Gustavo falou ok. Jean, tá. Beleza. Beleza, então. Então, isso aqui foi... HP foi... Tá. Só que aí eu falei para vocês dessa questão dos cateto oposto e cateto adjacente, né? Vamos esquecer esse ângulo aqui primeiro, vamos pegar só um exemplo aqui, ó. Então, se o meu ângulo está aqui, cateto adjacente e cateto oposto. Hipotenusa lá. Tranquilo. Isso aqui todo mundo já estudou isso aqui na escola, vai lembrar aqui agora. Eu vou falar para vocês, então, que eu tenho essas duas contas aqui, ó. Como que eu encontro, então, esses valores? Porque eu já falei para você que a sombra que isso aqui faz é o cosseno. E a sombra que isso aqui faz é o seno. Né? Ó, voltando aqui de novo. A sombra aqui, ó, é um seno, não é? E essa sombra aqui é um cosseno. Eu posso pegar, por exemplo, essa sombra e trazer para cá, ó. É o mesmo comprimento. Eu posso pegar essa sombra aqui e trazer para cá, ó. É o mesmo comprimento, não tem problema. Daí que eu tiro que isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso fazer essa análise aqui, ó. Tá? Vocês vão entender que isso aqui, eu posso movimentar isso aqui primeiro, porque é uma distância, eu preciso saber a distância. Então, para calcular na trigonometria, eu posso mexer com isso aqui. E a gente vai começar a estudar forças. Uma força nesse sentido aqui, outra para cá, outra força inclinada. E eu vou mostrar para vocês mais para frente que força é uma coisa que a gente vai chamar de vetor. Eu posso movimentar os vetores. Do mesmo jeito que eu movimentei essa linha aqui, né, mas eu mantive aqui, eu só trouxe ela daqui para cá para fazer o triângulo retângulo para poder calcular. Com vetor eu posso movimentar também. Desde que eu não modifique o tamanho dele. Feito, eu não modifiquei aqui, eu mantive o mesmo tamanho. Desde que eu não modifique a direção dele. Eu mantive, ele estava aqui na vertical, eu mantive na vertical. Eu não movimentei ele lateralmente. Inclinei ele para o lado nenhum, eu mantive a direção. E aqui não vai mostrar não, mas vocês vão ver que uma força, ela tem um sentido. De baixo para cima. Uma força, ela tem um sentido da esquerda para a direita. Um sentido na diagonal para a direita, para cima. Tá? Então, quando eu vou movimentar um vetor força, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso movimentar ele da forma que eu achar melhor, para trabalhar com ele. Mas eu não posso modificar a direção dele, eu não posso modificar o sentido dele, eu não posso modificar a intensidade dele, o tamanho dele. Ok? A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Quando eu movimentei isso daqui, eu tenho esse triângulo retângulo aqui. E agora, dadas essas condições que eu falei para vocês aqui de trigonometria, da projeção, das coisas e tudo, eu vou trazer aqui essas duas formulazinhas aqui para vocês também. Você não precisa calcular o seno, cosseno e tangente só medindo aqui, desenhando isso aqui graficamente. Não. O seno desse ângulo alfa aqui, ó, o seno desse ângulo alfa é igual ao cateto oposto, vai ser essa dimensão aqui. Eu vou medir isso daqui. Dividido pela hipotenusa. Ah, mas você falou que não precisa medir. Eu falei, não, quando a gente vai trabalhando com força, isso daqui, o seu cateto vai ser uma força. Aí o problema vai te falar, essa força no cabo de aço, essa força é igual a 100 newtons. Quando a gente vai falar que a força é igual a alguma coisa, significa a intensidade dela, ou seja, é como se fosse o comprimento de uma linha. Então, o cateto oposto a esse ângulo aqui seria 100. Tá? A gente
A gente vai ver isso aqui mais para frente. Por enquanto, continua entendendo que nesse triângulo retângulo eu tenho essa relação aqui. O seno desse ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Ah, vamos voltar aqui para o problema de novo. E se eu estiver trabalhando com esse ângulo aqui, ó? Cadê o beta lá? Perdi o beta. Joguei o beta fora, hein? Finge que isso aqui é um beta. Se eu estiver trabalhando com esse ângulo aqui, a fórmula continua igual. O seno do ângulo beta é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas o que muda é isso aqui, ó. O cateto oposto passa a ser o oposto ao ângulo. E o adjacente ele passa a ser isso aqui. Por quê? Porque eu troquei o ângulo. Eu estou estudando outro ângulo agora, não é mais esse aqui. Então eu tenho que respeitar. A fórmula continua igual, mas eu tenho que respeitar essa definição do que está junto e o que está oposto. Da mesma forma que para calcular o cosseno, vamos voltar aqui agora. Da mesma forma que para calcular o cosseno de qualquer ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ó, o cosseno aqui, ó. Se é esse ângulo, o adjacente é o cosseno. Então tá certo. Cosseno adjacente. Oposto é o seno, que a gente calculou aqui. Tá lá, seno oposto. Tranquilo? Suave, né? Então, se eu virar para você e falar assim, ó, essa força aqui, ela tem uma intensidade. Essa força aqui. Professor, Pode falar. boa noite. Boa noite. Seria possível o senhor me passar isso aí em números? Só um exemplo básico? 1 mais 1, 2 mais 2? Posso? Vou te passar agora. Vou fazendo aqui, ó. Aqui, ó. O que eu passei aqui para vocês aqui, ó. Vamos fazer aqui agora. Eu vou falar para vocês, então, que eu tenho uma força de 100 newtons para cá. Esse ângulo aqui, que eu chamei de essa letra grega alfa aqui, eu vou trocar e vou colocar um ângulo real aqui agora. Melhor, eu vou até facilitar para vocês. Deixa eu acertar o ângulo correto para não ficar um ângulo quebrado. Então, vou fazer uma vareta aqui de 1 e vou rotacionar ela aqui em 30 graus, tá bom? Essa aqui é a minha rotação, o meu ângulo de 30 graus. Aí, eu vou pegar aqui. Tá lá, 30 graus. Bom? A sombra que ele vai fazer aqui, ó. Só que aí eu vou falar que essa vareta é uma força. É uma força, ela tem uma intensidade de 100 newtons. Estou falando aleatório, tá, pessoal? Não preparei isso aqui, não. Mas vai dar certinho. 100 newtons. Ok? O cosseno dessa... Aí eu vou falar para você o seguinte, ó. Eu quero que você decomponha essa força nos dois eixos aqui. Tá? Quero que você pegue essa força, você vai decompor essa força nesse eixo. Qual que é a parcela, se eu for projetar isso aqui, colocar um solzinho aqui em cima e pegar essa sombra aqui, qual que vai ser esse comprimento? Tá? E se eu colocar o sol aqui, qual que vai ser o comprimento aqui? Quando eu falo isso, tecnicamente eu vou falar que eu estou decompondo a força. Porque aí é como se eu pegasse essa força e traduzisse ela em cima dos dois eixos. Porque vai ficar mais fácil. É mais fácil eu calcular as coisas perpendicular. Ficar calculando as coisas inclinadas vai dar um pouquinho de trabalho. Tá? É como se eu tivesse uma força aqui, ó. E uma outra força aqui. Partindo da origem, tá? Estou partindo da origem aqui e tem uma força para cá. Eu vou chamar isso aqui de FY. É como se eu tivesse a sombra dela no eixo Y, né? E essa aqui vai ser o FX. Aí eu vou falar para você. Eu tenho essa força e ela está nesse ângulo aqui, ó. Eu preciso que você me fale qual que é o valor de FX e FY. Nada mais é do que aquilo que a gente acabou de fazer.
né, de calcular a sombra que está fazendo aqui. Se eu preciso calcular a sombra nesse eixo, é o cosseno. Se eu preciso calcular a sombra nesse eixo aqui, é o eixo do sênus. Então, eu vou usar essas duas expressões aqui para calcular. Porque, olha só, se eu estou usando esse ângulo aqui, o cateto adjacente é o que está junto. Então, fx é o cateto adjacente. Opa, cateto adjacente é cosseno, então estou no cosseno. Beleza, deu certo. Para esse ângulo aqui, essa medida aqui é o cateto oposto, você concorda? Ah, John, mas a sua força está aqui. Você lembra que eu falei para você que se eu mantivesse aquelas configurações da força de direção, sentido e intensidade, eu podia movimentar ela? É como se eu tivesse pegado ela aqui e trazido ela para cá. Aí ela faz o papel do cateto oposto a esse ângulo de 30 graus. Se é cateto oposto, eu posso usar isso aqui para encontrar o valor dela, usando seno. Professor, Beleza, pode falar. Desculpa eu estar te fazendo essas perguntas muito bobas, mas é Não. porque tem muito tempo que eu não mexo mais com... Né, deve ter escola. Há Pode 17 falar. anos só. Não tem problema, não. Eu tô com uma dúvida desse cateto oposto, qual que seria o cateto oposto no desenho? O cateto oposto, volta para cá. Imagina que o mesmo ângulo que eu estou aqui é equivalente a esse aqui. Você consegue enxergar isso? Consigo. Então, beleza. Se eu estou trabalhando com esse ângulo, o cateto oposto é esse aqui, você concorda? Certo, porque está o oposto. Isso, porque olha só, esse aqui tá juntinho ao ângulo, não tá? Tá assim. Então é o cateto juntinho, é o cateto adjacente. Tá? Certo. Eu sei que é uma palavra feia, mas é a palavra que tem. Então tem que lembrar aí, que no caso, adjacente é o juntinho. Tá? Uhum. Agora a hipotenusa, então, é a diagonal do desenho. Isso. A hipotenusa é a linha que junta os dois catetos. Ela está aqui, ó. Certo, entendi. É esse comprimento aqui. Eu vejo ela como o seguinte: eu tenho um ângulo de 90 graus ali, certo? Ele é o oposto desse ângulo de 90 graus. É a hipotenusa. Exato. É exatamente isso. A hipotenusa, num triângulo retângulo feito esse aqui, ela é o ângulo oposto a 90 graus. Esse mesmo raciocínio você pode aplicar aqui, ó. Se o meu ângulo que eu estou trabalhando é esse aqui, o oposto é esse aqui. Então, esse aqui é o cateto oposto. Certo. Então, ele pode variar. Ele vai variar de acordo com o ângulo que você estiver trabalhando. Exato. Porque se eu estiver trabalhando com esse ângulo daqui de cima agora... Aí já muda. Aí eu tenho que inverter isso aqui, porque o oposto passa a ser esse e o adjacente passa a ser esse. Perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Então, esse mesmo raciocínio que você entendeu aqui, você tem que enxergar aqui agora. Eu tenho um ângulo, eu tenho esse cateto adjacente em cima do eixo dos cossenos, certo. E eu tenho esse cateto, eu tenho essa medida aqui, essa força em cima do eixo dos senos, que eu vou pegar ela e vou arrastar para cá. Para ela virar o oposto, né? Exatamente, para ela virar o cateto oposto. Entendeu? Sim. Se eu tenho uma hipotenusa, aqui eu coloquei aqui como se fosse F é igual a 100, que é a intensidade dessa força aqui. Imagina que eu tenho um cabo de aço puxando aqui. Uhum. É a mesma coisa que falar que a hipotenusa é igual a 100. Exatamente. A hipotenusa está aqui, ó. A intensidade da minha força é o valor da hipotenusa. Certo. Beleza? Uhum. Então, pessoal, ficou muito fácil. Porque aí eu vou perguntar para você, irmão, eu tenho aqui um cabo de aço que ele está fazendo uma força de 100 newtons. Decompõe isso para mim aqui nas componentes de x e y nesse plano aqui. Aí você vai pensar, mas para que eu tenho que decompor isso aqui? Calma, eu estou te ensinando a decompor, porque mais na frente eu vou precisar do contrário. Eu vou ter aqui imagina que eu tenho aqui, até desenhei aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui um peso que ele está sustentado por vários cabos em ângulos diferentes.
Aí o que eu ensinei para vocês que foi decompor, vocês vão fazer o contrário, porque mentira, vocês vão pegar essas forças inclinadas e vocês vão ter que trazer aqui para os eixos X e Y para a gente calcular esse cabo de aço. Para mim saber exatamente a força que está nesse cabo de aço segurando esse peso aqui embaixo. Eu não posso. Eu tenho um peso de 100 quilos aqui e vários cabos de aço. Qual que é a carga em cada cabo? Eu tenho que fazer essa decomposição que eu estou ensinando aqui para vocês, para saber qual que é a carga que está em cada cabo de aço, para depois eu olhar no catálogo de cabo de aço e verificar. Falei, não, beleza, é um cabo de aço de meia polegada, de 3,16, de 1 polegada. Porque depois você tem um peso aqui, você coloca um cabo de aço fino, porque você não sabe a carga que está em cima dele. Seu cabo de aço rebenta, você vai machucar alguém na empresa. Bom? A gente não chegou nessa parte prática aqui ainda não, mas isso daqui é necessário para vocês entenderem essa questão sobre forças, para a gente entender cabo de aço, polia, correia, eixo, motor, potência de motor, engrenagem, tudo isso vai depender do que está nascendo aqui. Então tem que entender isso aqui também. Joia? Então tá. Okay. Eu tenho aqui então o ângulo, eu tenho o cateto adjacente e o cateto oposto, que é esse aqui. Eu vou calcular agora. Vamos abrir nossa calculadora, usando essas fórmulas aqui, ó. A calculadora está aqui, ó. O seno do meu ângulo alfa, que é esse ângulo de 30 graus aqui, que seria isso daqui, equivale ao... o seno está aqui nesse sentido aqui. Então, equivale ao cateto oposto. Sim. Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Então vai ser... Eu preciso calcular o FY. Então, esse FY eu vou calcular da seguinte forma. Eu vou multiplicar a hipotenusa pelo seno do ângulo. Porque eu preciso encontrar o cateto oposto, né? Ó, eu tenho essa equação aqui, ó. Seno do ângulo é igual a cateto oposto pela hipotenusa. É a mesma coisa que eu pegar e multiplicar esses dois cruzados aqui, que eu vou encontrar o cateto oposto. Se ele está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Exato. Eu pego essa hipotenusa, passo para lá multiplicando. Quando eu resolvo o seno do ângulo vezes a hipotenusa, eu tenho um valor do cateto oposto, que é o que eu quero aqui, que é a intensidade da componente dessa força. Então, deixa eu colocar aqui para ficar bem enquadrado. Eu vou abrir a calculadora, já está positivo, já está ligado. E vamos lá então, aqui, ó. Cateto oposto, que é esse aqui, ou seja, que é esse FY aqui, vai ser igual a hipotenusa, que é 100, que multiplica o seno do ângulo 30 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Eu vou colocar aqui 30. Se eu não tivesse mexido aqui, colocado aqui em graus, pessoal, ia dar um resultado totalmente diferente e ia dar errado. Tá? Por isso que eu tenho que mexer em graus aqui para a calculadora saber que isso aqui é 30 graus. Dou um Enter. E, ó, se isso aqui é 100, essa componente aqui, ó, é 50. Aqui, quer ver? Vamos fazer o valor real aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui para cá. Porque aqui vocês lembram que eu fiz um círculo de 1, um comprimento de 1 aqui, né? Então, isso aqui é 1. Deixa eu multiplicar isso aqui por 100. Para a gente medir exatamente aqui. Entendeu? Deixa eu multiplicar por 100. Só aumentei aqui para a gente medir certo, tá? Ele, na minha conta, falou que essa altura aqui é 50. Vamos medir? Aqui, ó. Só para ter certeza, a minha força aqui, ó. Ficou muito pequenininho. Está aqui de 100. Espera aí. Isso aí é tudo AutoCAD? Tudo AutoCAD. Já vi que o senhor domina ele. Uhum. Eu vi que o senhor é faixa preta no AutoCAD. Não, é que eu sou projetista, então tem 10 anos que eu mexo com o programa, então acaba que a gente vai pegando aqui as manhãzinhas aqui. Por isso que eu falei para vocês, eu não gosto de PowerPoint, né? Para fazer as coisas, eu prefiro fazer aqui, que fica mais apresentável. Tá? Aqui, ó, esse comprimento aqui da força que eu mostrei lá, ficou sem a setinha aqui, porque ela ficou muito pequenininha. Deixa eu aumentar ela aqui também. Já dá para vê-la lá. Aqui também, aqui também.
manter esse painel aberto aqui, que eu vou editando as coisas aqui pelo painel. Então, aqui, ó, para força de 100, na minha conta, esse FY aqui deu 50. Vamos ver se deu mesmo? Aqui, ó. Ó, deu 50. Olha lá. Vamos Então, voltar. professor, mas esse 50 aí, ele tem alguma coisa a ver com força mesmo ou só com o tamanho aí? As duas coisas. Né, eu estou falando aqui agora que são forças, Ah, tá? Eu tenho que desenhar essa força aqui no comprimento que eu estou falando que ela tem. Entendeu? Se eu falei que, por exemplo, nesse caso aqui, aqui não, porque eu aproveitei o círculo que estava com a escala de 1 aqui, né? Só que eu multipliquei aqui, ó. A minha força é essa aqui. Estou falando que ela tem 100 newtons. sim, sim. Eu tenho que desenhar ela aqui para dar certo, eu tenho que desenhar ela no comprimento de 100, por isso que está aqui, ó. Certo. Tá bom? Se eu tivesse mexendo só com medidas, não é força, é só medida. A linha tem 100, essa aqui vai ter 50, vai dar também. É a mesma coisa, então. É a mesma coisa. Eu não estou desenhando aleatoriamente e colocando um comprimento só no texto aqui, não. Eu estou desenhando no comprimento que eu estou indicando aqui. Certo. E no caso, se o FY deu 50, provavelmente o FX também vai dar 50. Não, porque esse ângulo aqui não é 45. Se o ângulo for 45, né, aí os dois são iguais. Mas como aqui, ó, você pode ver, aqui está menor do que esse aqui. Ou seja, a Sim. minha inclinação da reta está mais deitada do que em pé. A gente vai calcular aqui agora esse fx usando o valor do cosseno. Porque ele me entrega o Certo. cateto adjacente ao ângulo que é esse aqui. Ó. Tá? Vamos de Certo. novo? Aqui, ó. Aí vai Eu ser fiz. 50. Aí, vai ser a hipotenusa, que é, deixa eu chegar esse aqui para cá. Vai ser a hipotenusa, que é 100, que multiplica, hipotenusa multiplica por cosseno de 30. Meu ângulo é 30. Lembra que eu estou mexendo com esse ângulo aqui. Certo. 86,603. Tá? Deixa eu voltar para cá, porque aqui tá na escala real agora, né? Ó, vou pegar aqui a medida de um ponto ao outro. Ficou pequenininho aqui, deixa eu aumentar, só para enxergar. 86,603. Cravou certinho. Isso é porque um cabo de aço está puxando um pouco mais do que o outro. Exato. O mesmo cabo de aço, ele está puxando, como ele está mais inclinado, é como se o cara tivesse um pouco mais deitado aqui com o cabo de aço, ele está puxando mais para frente do que para cima. Entendi. Entendeu? Sim. Então, vai ter, por exemplo, que nem esse caso aqui que eu vou mostrar, que a gente vai ter um conjunto de cabos de aço, vários cabos de aço trabalhando, e eu vou ter que projetar. Aparentemente, naquele desenho ali, o cabo 2 parece que está puxando mais força do que o 1. Sim. Né? Só de bater o olho você já consegue sacar. Por quê? Porque ele está mais em pé. Né? Isso. A carga que está sendo aplicada aqui por esse peso, ela está completa nesse cabo aqui, você concorda? Concordo. Aí tá aí, sim. Aí quando chega nesse nó aqui, é como se eu tivesse aqui, ó, um cabo de aço puxando para cá e puxando para cá. Vai ser o que está desenhado aqui, eu trouxe para cá. Tá? Ó, a mesma coisa que está lá, eu trouxe para cá aqui. Aí, agora você vai poder saber agora, então. Isso. Aí o que acontece? Eu tenho aqui uma força-peso. Como que eu calculo a força-peso, pessoal? Eu vou pegar a massa do negócio, que normalmente a gente chama de peso, né? Mas não é peso, é massa. Esse bloco aqui ele tem 100 quilos. Para mim calcular a força que esse bloco representa quando está pendurado, qual que é a força que o cabo de aço tem que fazer para subir ele, para deixar ele parado ali, estabilizado, eu vou multiplicar o 100 vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81, 82, não sei. Tá? Só que a gente pode arredondar para 10, para ficar mais fácil de calcular. Isso daqui, ó, vai ser equivalente a 1.000 quilograma força... Como é que é? Não. Quilograma
vezes metro por segundo ao quadrado do quilograma, que é o 100 aqui, vezes a aceleração da gravidade, que é metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é uma aceleração. Tá. Isso daqui, pessoal, quilograma, no caso, isso aqui vai ser um quilograma força, tá? Porque eu estou mexendo com força. Quilograma força vezes metro por segundo ao quadrado, isso daqui, não esquece isso nunca mais. Quilograma força vezes metro por segundo ao quadrado é igual a Newton. Então, um peso de 100 quilos, ele equivale a 1.000 newtons. Opa, 1.000 newtons. Certo? Então, beleza. Então, se eu já fiz essa continha aqui, né, no caso exato seria 9,81, que é da 981, mas a gente arredonda para 1.000 aqui. Tá? Aí eu tenho essa disposição aqui dos cabos, nesses ângulos. Eu vou transformar isso aqui nesse esquema aqui. Ó. Eu tenho uma força-peso que eu acabei de calcular, que ela é igual a 1.000 newtons. E aí, eu vou ter vários cabos de aço fazendo esse esforço para manter isso aqui estável, para não deixar nem cair nem levantar. Ele está em equilíbrio. Vocês concordam? Ó, vamos concordar com duas coisas. Vocês concordam que a componente X dessa força e a componente X dessa força, ou seja, a projeção dessas duas forças no eixo X aqui, não me importa? Porque se a minha força-peso é só para baixo, eu tenho que preocupar em manter ela para cima, para contrabalancear ela para cima. Ela não está se movimentando nem para um lado nem para o outro. Isso já me informa de cara que a componente X dessa força aqui, ela vai anular a componente X dessa força. Por quê? Porque se elas não anulassem, a minha carga estava andando para um lado ou para o outro. Como ela está parada, as duas têm que se anular. Para esse exemplo aqui, que é só uma força-peso, né? Para esse exemplo, vai ter exemplo que é diferente. Tá? Para esse exemplo, que eu tenho só uma força-peso para baixo e um arranjo de cabos de aço, um arranjo de força fazendo a sustentação, eu tenho que ter essa maldade para saber. Falar, peraí, eu não estou andando nem para um lado nem para o outro, significa então que uma anula a outra. Da mesma forma que as componentes Y, né, que vai cair para cá, e a componente vai cair para cá, eu vou somar as duas, né, porque as duas estão no mesmo sentido, vocês concordam? Que, ó, vai projetar para cá, só que para cima. Essa aqui vai projetar para cá e para cima. Então eu tenho que somar as duas. É como se eu estivesse fazendo uma força para cá e um colega meu me ajuda a puxar. Então, é duas forças que eu tenho que somar. Né? Nesse caso que é diferente, porque elas estão em sentidos opostos. Então, uma está anulando a outra. Bom? Aí, beleza. A somatória das forças nesse eixo X tem que ser igual a zero. Tranquilo? Porque eu não estou andando nem para um lado nem para o outro. Então, se essas duas forças elas estão em sentidos opostos, as projeções delas vão ser em sentidos opostos e vão se anular. Somatória das forças no eixo X é igual a zero. Não estou movimentando nem para um lado nem para o outro. Só que também, eu não estou movimentando meu peso. Ele está parado, ele está pendurado, ele está parado. Então, a somatória das forças no eixo Y também tem que ser igual a zero, para manter o equilíbrio de tudo. Tá? Vocês estão vendo que eu estou falando aqui diversos conceitos, vocês deviam estar notando isso. Somatório das forças dos eixos X e Y é igual a zero. Tá? Só que aqui é diferente, né? Porque eu tenho a carga para baixo, posso escrever que ela é uma carga negativa, né? Uma força negativa, porque o negativo significa que ela está no sentido para baixo do eixo do positivo, do eixo do Y aqui. E as duas projeções de F2 e F1, como as duas estão para cima, eu tenho que somar as duas. E as duas, depois que somadas, tem que balancear essa carga aqui. Porque a minha carga não está nem subindo e nem descendo, está estática. Então, eu tenho que zerar aqui também. Beleza. Então, isso aqui, ó, já vira uma verdade, então, para a gente. Somatório... Isso aqui é a minha letra, tá, pessoal? Minha letra é meio atrapalhada mesmo. Isso aqui é um sinal de somatório. Somatório das forças no eixo X é igual a zero, porque está em equilíbrio, e somatório das forças no eixo Y, que é para cima aqui,
né, na vertical, é igual a zero. Mas na frente a gente vai entender um negócio que chama momentos, que o somatório dos momentos em torno de um eixo também é zero, mas não assusta não, isso aqui é lá para frente. Tá? Vamos entender isso aqui direitinho primeiro. Não, beleza então. Saquei. Acho que já posso apagar isso aqui também. Não vou apagar não, só vou afastar ele aqui. Professor, Pode falar. mas então praticamente 90% vai ser sempre 0 e 0, porque 90% vai estar sempre parado, não? O nosso curso é estático. A gente não vai estudar dinâmica no nosso curso. Estático é quando tem equilíbrio parado, tá, pessoal? A palavrinha nova para vocês aí. Quando a gente estuda mecânica, tem duas áreas principais. A estática, que a gente vai estudar a estrutura metálica, concreto, essas coisas que não estão em movimento, cabo de aço, que está parado. Se está em movimento, a gente vai chamar isso que é dinâmica. Aí envolve, por exemplo, exemplos, polias e correias, engrenagem, movimentação de cabo de aço, né? Isso aí, polias, ponte rolante, isso aí é dinâmica. Nesse semestre, a gente só vai ver estática. Então, isso aqui, ó, vai ser verdade para toda hora que você for mexer. Tá? Somatório das forças em X é igual a zero, somatório das forças no eixo Y também tem que ser igual a zero. Dinâmica vai estar no outro período? Oi? Dinâmica vai ter no outro período? A gente vai estudar algumas coisas em resistência dos materiais, porque é uma disciplina só. Resistência dos materiais e elementos de máquinas, é uma coisa só. A gente precisa entender bem mecânica técnica, que é o que a gente está vendo aqui agora, para que no semestre que vem a gente estude bem resistência dos materiais, que a gente vai estudar aí vigas, a gente vai estudar cabos de aço, e depois que a gente fizer uma parte de resistência dos materiais, a gente vai entrar em elementos de máquinas, que a gente vai pegar todo esse conhecimento que a gente pegou e aplicar em coisas reais, em rolamento, em engrenagem, polia, correia, calcular tudo isso, né? A gente vai chegar ao ponto de eu falar para vocês aqui, ó, o catálogo de correia está aqui. Qual correia que eu vou comprar? Aí você vai especificar, fala, o fabricante é tal, o comprimento tal, ela tem que ter uma resistência tal, um coeficiente de abrasão tal, a medida assim, assim, assado, porque eu calculei tudo aqui. Tá certo? Engrenagem. No caso... A gente vai calcular tudo da engrenagem, quantos dentes, qual o tamanho do dente, angulação do dente, tudo isso lá na frente a gente vai ver. Mas precisa entender bem essas partes aqui para não ficar boiando depois. Tá certo? No caso, em resistência dos materiais também, vai ter a parte de estrutura, né? Igual o senhor falou aí. Onde vai também levar em consideração o vento, essas coisas? Não. No curso técnico de vocês, essa parte para dimensionar a estrutura metálica não entra. Tá? Eu passei a emenda do curso para vocês de mecânica técnica, depois eu até mostro a emenda do curso de resistência. Não vai entrar. Tá? E eu adianto para vocês, para aprender isso, né, ou você corre atrás por conta própria, porque não em nenhum curso técnico você vai encontrar isso não, tá? Um curso técnico abrangente, você vai sair de lá sabendo calcular a estrutura metálica de uma cobertura de uma quadra, de um ginásio. Não dá. Em algumas faculdades também você não vai conseguir, não. Porque você tem que escolher uma faculdade bacana para fazer engenharia ali para saber. Né? Porque isso aí você vai ter que calcular bastante coisa ali. Mas existem cursos, por exemplo, cursos avulsos, que você entra lá e você fala, não, eu quero fazer um curso de estrutura metálica. Aí você vai pegar os conhecimentos que você já tem, que você tem, inclusive está aprendendo aqui com a gente, né? E vai fazer um curso por conta própria e um curso por fora para fazer um curso para estrutura metálica. Mas, assim, é curso de um ano, basicamente, porque se você for olhar a questão de norma, se eu não me engano, a norma brasileira que fala de estrutura metálica, para estruturas em aço como um todo, é a NBR 8800. Eu tenho um livro dela aqui em algum lugar, eu vou pegar depois ali para vocês aqui, tá no estante aqui. É grande, é um livro bacana, assim, que ele pega a norma e vai destrinchando. Então, tem que dar os primeiros passos aqui para ter capacidade de chegar na frente, né, e dar uns passos maior. Bom? Certo. Beleza. Falamos aqui desse círculo, você já sabe mexer agora com seno e cosseno. Eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Isso aqui é o que eu mostrei para vocês aquela hora lá, né? Porque se eu multiplico cruzado, eu tenho isso aqui.
É só multiplicar cada um desses aqui cruzado, eu vou ter isso aqui. Tem um detalhezinho que eu queria mostrar também, que é esse aqui, ó. Se eu pego o seno do ângulo que eu calculei ali, calculei aqui o seno do ângulo e calculei o cosseno do ângulo, se eu pego o seno desse ângulo e divido pelo cosseno desse ângulo, eu vou ter isso aqui, ó. Estou só pegando isso daqui, trazendo para cá, pegando isso aqui, trazendo para cá. Eu tenho uma divisão de divisão. Eu mantenho a primeira e multiplico pela segunda invertida. Né? Isso é trigonometria, coisa lá da escola lá, né? de álgebra. Eu vou fazer uma divisão de divisão. Mantenho a primeira fração e multiplico a segunda invertida. Aqui, ó. A hipotenusa passou para cima, o cateto adjacente passou para baixo. Corta hipotenusa com hipotenusa, fica cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso daqui, pessoal, é a tangente. Tá? A tangente do ângulo é a mesma coisa que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, você calculou aqui, calculou esse, você vai pegar esse aqui, dividir por esse, você vai ter a tangente do ângulo. Bom? Só para vocês não ficarem aguados dessa informação. Olha isso aqui, só para vocês terem uma ideia. Esse círculo trigonométrico, vocês vão perguntar, tá, Deus, mas o que é a tangente? Tangente é esse eixo aqui, ó. É um eixo vertical que passa no 1 positivo aqui do eixo dos cossenos. Aí, se eu tenho um ângulo qualquer aqui, ó, eu tenho esse ângulo qualquer aqui. Vamos dizer que esse ângulo aqui, 52,74. A tangente desse ângulo é como se eu pegasse essa vareta aqui e esticasse ela até bater no meu eixo das tangentes. Aí eu vou medir essa distância aqui, ó. E vai me dar a tangente. Se o meu ângulo estiver aqui para baixo, a tangente vai ser isso aqui. Tá vendo? Só que negativo, né? Porque tá jogando aqui para baixo. Vamos fazer um esquema aqui, ó. Tangente do ângulo 52,74. 1,315. Deu certinho. Bom? A gente vai usar muito pouco tangente, mas só para vocês terem a explicação completa, a tangente é esse eixo aqui, e ela é referenciada por esse comprimento que o ângulo faz quando é projetado em cima do eixo. Bom? Ok, pessoal. Então, eu expliquei isso aqui para vocês. Eu vou dar um bônus aqui agora, só para explicar um detalhezinho para vocês de uma história aqui. Ó. Mais aqui para frente, eu vou fazer esse exercício com vocês aqui. Ó. O que ele fala aqui? Ó? As cargas F1, que no caso é essa aqui, e F2, que é essa aqui, tem essas intensidades, formam entre si um ângulo de 60 graus. Esse ângulo é esse aqui, esse ângulo alfa aqui. Ó. Determinar a resultante das cargas F, ou seja, essa resultante aqui, e o ângulo, eu não lembro qual o nome dessa letra grega aqui, não. Eu vou chamar de Y, né? Porque eu não lembro, não sei se é lambda, não sei. E esse ângulo aqui que ele pede para calcular também, com a horizontal. Esse problema aqui está no livro, tá? Esse livro de vocês aqui. Só que a resolução dele é muito chata. Né? Tem uma expressão lá que ele tira do além, né? Que é difícil de explicar. Eu vou mostrar para vocês um método gráfico que fica mais fácil. E depois vou explicar uma forma bem simplesinha, utilizando a lei dos cossenos e a lei dos senos. Se vocês não lembrar o que é isso aqui, provavelmente não vão lembrar, eu vou explicar isso aqui com calma na próxima aula, que o nosso prazo já está acabando já. Tá? Mas, por exemplo, ele pede para calcular essa força resultante aqui, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu posso mexer com a força? Então, é como se eu pegasse ela aqui e trouxesse ela para cá. Ó. Aí eu pego essa aqui também
e vou fazer um negócio que eu vou chamar de regra do paralelogramo. Eu consigo fazer um paralelogramo com elas aqui. Peraí, não ficou legal, não. Faltando aqui a setinha, peraí. E a minha força resultante, ela vai ser essa diagonal aqui, ó, da origem até a extremidade das cargas. Essa é a minha força resultante, que é o que o cara desenhou aqui. Aí ele te dá as duas forças, o ângulo que elas fazem, te pede a intensidade e te pede esse ângulo aqui, que seria, no caso, esse ângulo aqui, ó. A resolução do livro é muito chata, então eu vou explicar aqui, na próxima aula eu vou explicar isso aqui com calma, mas para que vocês entendam, eu queria passar um macete para vocês. Isso aqui é um macete mesmo, não está no livro, não está em nada, isso aqui é coisa que a gente usa para facilitar a vida. Aqui, ó. Todo triângulo, a somatória dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Pessoal, tem um cachorro aqui do lado aqui, vocês não reparam não vai atrapalhar a gente não. Todo triângulo, a somatória dos ângulos internos é 180 graus. Não importa o tipo do triângulo, pode ser isso aqui, ó. Se eu somar os ângulos internos do triângulo, aqui, eu vou fazer só esse aqui para vocês terem certeza, ó. 27,57 mais 129,19 mais 23,24. Vai dar um pouquinho diferente de 180, porque tem esse decimal aqui, tá? Vocês têm que saber que... Não, como é que é? Não estou mexendo com minutos e nem segundos, não. Então é só grau. Então vai dar 180 certinho. Olha lá. Deu 180. Tá? Quando eu estou mexendo com graus, minutos e segundos, dá um probleminha aqui que tem que 60 segundos dá 1 minuto, 60 minutos dá 1 grau. Tem essa diferença aqui. Mas aqui está mexendo com grau decimal, deu certinho. Então eu somei os ângulos internos de um triângulo e dá 180. Independente do formato do triângulo, se é bonitinho assim, eu estou atrapalhado assim. Tá? A mesma coisa acontece com as outras figuras. Só que vai aumentando em 180. Tá? Por exemplo, um quadrado ele tem 4 lados. A somatória dos ângulos internos de um quadrilátero dá 360 graus. Independente do quadrilátero. Ele pode ser todo avacalhado assim também. Se eu for somar todas, vai dar 360. Os ângulos internos de um quadrilátero é 360. De uma figura com 5 lados, vai dar 540, que é igual a... Aqui, ó, o 360 é 180 mais 180, deu 360. Mais 180 dá 540. 5 lados, 540. Mais 180, para chegar aqui no sextavado, dá 720. É só somar os ângulos internos, vai dar 720. Se eu alterar o ângulo, não importa. Eu continuo com uma figura com 6 lados, eu vou somar todos os ângulos internos e vai dar 720. Uma figura com 7 lados, é só pegar os 720 e colocar mais 180, vai dar 900 graus. Soma todos os ângulos internos de uma figura com 7 lados, vai dar 900. E assim indefinidamente. Tá? Então, quando a gente tem aqui uma figura dessa daqui, o livro vai te fazer lá uma volta danada lá em conta, em cálculo, para te entregar esse resultado. Só que não precisa. Porque se ele te fala aqui, ó, que isso aqui é uma figura com 4 lados, você concorda? É um quadrilátero. Se ele está te pedindo esse ângulo aqui também, que ele não sabe qual que é, e nem esse comprimento, essa força resultante aqui, se ele está te pedindo isso daqui e ele está te pedindo esse ângulo aqui também, pedir esse ângulo aqui depois, você precisa saber todos os outros ângulos. Então, em vez de ficar fazendo muita conta, a gente vai fazer um esquema aqui baseado nisso que eu falei para vocês aqui. Ó.
Eu sei que um quadrilátero ele tem 360 graus internos. Bom, se ele me falou que isso aqui é 60, vocês vão lembrar do negócio de escola, ângulos alternos internos, né? Que trem todo. Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que tem aqui, ó. Vocês querem ver eu provar para vocês? Tá aqui, ó. Vou aumentar isso aqui, ficou pequenininho isso. Olha o tamanho dessa letra aqui. 10. 10 também. Ó, 60. Esse ângulo é o mesmo ângulo desse. Consequentemente, esse ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo desse aqui, ó. Ah, mas espera aí, eu não posso adivinhar qual que é esse ângulo aqui, não. Só medir aqui é desonesto também. Né? Eu não vou ter o AutoCAD lá para me entregar isso aqui. Eu sei que isso aqui é 60 porque esse aqui é 60, então o ângulo oposto aqui também tem que ser 60. Tá, então beleza. Só que eu sei... Tô acabando, tá, pessoal? Tô acabando aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Vai dar 30. Só que eu sei que, ó, se os ângulos internos é 360, aí eu tenho menos 60 e menos 60, os outros dois somados é 240. Eu divido por 2, então eu sei que cada um é 120. Cada um desses ângulos aqui é 120. Se eu tiver só um ângulo só, já dá para me saber os outros, né? Vai depender do problema. Às vezes não dá, não. Esse aí, no caso, daria, né? Esse aqui deu. Por quê? Porque eu fiz essa questão do paralelogramo e sei que esse ângulo aqui é equivalente a esse. Aí eu já consegui descobrir tudo. Porque, se eu tenho 60 mais 60, dá 120. Os ângulos internos é 360. Então, eu vou pegar 360 menos 120, vai dar 240 o resultado. Eu divido pelos dois que está faltando, que são iguais. Ah, tá. Olha só. Nesse momento aqui, você tem essa força aqui, que você já sabe qual que é, e você tem essa força aqui, que você já sabe qual que é, porque o problema já te deu. E você tem o ângulo que forma entre as duas forças. Se você tem duas forças aqui e o ângulo que forma entre elas, você já consegue calcular a força resultante e todos os outros ângulos, através da lei dos cossenos, que é o que eu vou explicar na próxima aula para vocês. Tá? Okay. Com a lei dos cossenos, a gente consegue, se a gente tem duas laterais e o ângulo que forma entre elas, você já consegue descobrir todas as outras, a outra lateral e todos os outros ângulos. Tá? Aí, em complemento à lei dos cossenos, eu vou explicar a lei dos senos também, que às vezes te ajuda a calcular isso aqui. Bom? Vou salvar esse arquivo aqui para a gente continuar. Dá um Ctrl S aqui, está salvo. Na próxima aula a gente vai continuar. Eu vou explicar esse problema aqui para vocês, um problema real. Eu tenho um grampo e cabos de aço puxando nessas angulações. Eu vou resolver isso aqui de duas formas. E eu vou passar para vocês, aqui, ó, inclusive uma forma está calculada aqui já. E depois eu vou passar um problema para que vocês respondam aqui para mim. Tá? Isso aqui é trabalho valendo ponto. O trabalho que eu ia passar para vocês não é esse aqui. É outra coisa que, como não deu prazo de passar aqui hoje, eu passo na próxima aula. Tá bom? Ok. Tranquilo, pessoal. Sossegado? Bom final de semana para vocês. Aproveita aí. O senhor também. O senhor também. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.